Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo dia de encontro. Sim, a partir de agora, nós vamos nos encontrar aos domingos, a partir das 17 horas. Claro, gente, atendendo a pedidos. Foram muitos e-mails pedindo que eu transferisse os nossos dias de encontro para domingo. E a justificativa nada mais justa, que havia mais tempo de ouvir, comentar, compartilhar, inscrever-se, dar sugestões, enfim, essas coisas que a gente faz, né? Eu quero essa interação, eu quero que vocês possam estar curtindo, comentando, porque isso, gente, vai fazer com que o canal possa crescer. E o meu objetivo com esse canal é levar positividade, sabe? Informações às pessoas de várias formas. Aqui eu não tenho um padrão específico. O tema é Desabafando com Nívia Martins, mas a gente desabafa, a gente fala sobre depoimentos, a gente fala sobre saúde e a gente faz tudo que a gente puder fazer para tentar levar um pouco de conhecimento, levar um pouco de esperança, levar um pouco de fé, enfim, evolução, crescimento. Esse é o meu objetivo real. Eu acho que isso é muito importante. Quem me conhece, quem está me conhecendo agora, sabe que essa é a minha principal marca, é a minha principal característica. É apoiar, dar forças, escutar, sabe? Eu gosto. Mas hoje, particularmente, no nosso primeiro dia de domingo, eu quero começar contando uma história. A história de um menino chamado Arnold David Sanders. Esse menino, na realidade, tornou-se um homem, foi obrigado a tornar-se um homem com apenas 6 anos de idade, após tornar-se órfão. E tinha mais 2 irmãozinhos menores. Ele precisava, então, trabalhar para ajudar a sua mãe. Era muito pobre, não tinha meios de vida, era imigrante. E, desse modo, esse menino, nascido em 1890, começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar como engraxate, ele foi limpador de vidros, ele foi limpador de hotéis, restaurantes, ele guardava carros, ele, enfim, tornou-se vigia, segurança, isso, claro, com o desenvolvimento da sua idade. Mas ele nunca deixou de estudar e nunca deixou de passar para os irmãos dele a importância do estudo. Então ele continuou a sua vida, a sua trajetória, e ele tinha um sonho. Ele sonhava ser bombeiro. Essa trajetória desse menino, até que conseguisse tornar-se um bombeiro, levou algo em torno de pelo menos 35 anos. Quando também conheceu sua esposa, casou-se, teve 3 filhos, mas a sua vida não era nada fácil. Ele era um bombeiro, talvez pelo seu porte, ou seja, a questão da altivez, da necessidade de ser um homem desde tão cedo, apelidaram como Coronel Sanders, assim que ele foi conhecido. Enfim, o sonho dele era construir um patrimônio. Ele sempre lutou tanto e ele queria construir um patrimônio, mas ele estava ficando velho. É assim que as pessoas falam? As pessoas falam dessa forma. Velho, idoso, não importa. Para ele isso realmente não importava. Porque aos 62 anos, Sanders, Arnold Sanders, decidiu
criar um petisco e que agradou, um petisco de frango, hoje conhecido como KFC, é uma marca conhecida, e que rendeu patrimônio para mais de 2 bilhões de dólares. Então, aos 62 anos, a partir de 62 anos, esse homem que foi tanta coisa, conseguiu realizar o seu sonho. Ele tinha 62 anos quando ele começou a produzir aquilo que hoje seria conhecido, seria uma marca conhecida, KFC. É uma marca de frango empanado, acredito que vocês conheçam, obviamente, e que rende ainda hoje para a família dele bilhões e bilhões. Por que eu estou começando o nosso vídeo de hoje contando essa história? Porque eu recebi um e-mail, um desabafo, na realidade, de uma pessoa que, claro, eu prefiro não identificar, mas que me disse, dentre outras coisas, me disse: eu sou velho demais para começar qualquer coisa. Olho à minha volta, a minha família, e me sinto incapaz. Tenho 59 anos e acho que para mim já acabou. Então, eu me lembrei da história dessa pessoa ao qual, eu me referi agora, do Arnold David Sanders, o famoso coronel Sanders, que foi apelidado dessa forma para, sei lá, acredito por deboche, não sei. Eu lembrei desse homem que começou a sua riqueza aos 62 anos. Então, deixa eu explicar uma coisa, gente. Vamos falar um pouquinho a respeito desse tema que muitas pessoas até hoje falam muito e fazem muitas apologias à idade. Vamos falar de idade. Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Com quantos anos você sonhou ser alguma coisa? Conseguiu realizar? Passou muito tempo? Ainda não começou? A idade é um patrimônio hoje reconhecido. Em muitos países, o idoso é visto como um sábio, como um maioral, como um superior, ainda que ele não saiba sequer ler e escrever. Ele é respeitado dessa forma. Na Índia, por exemplo. Há poucos dias eu escutei uma pessoa falar para mim assim: o maior castigo de Deus ao homem foi ter tornado velho. Então vamos começar tentando corrigir isso. Deus não castiga. Deus não castiga ninguém. Pelo contrário, o homem se autopune pelos seus próprios erros. A idade, ela torna-se um prejuízo quando ela não foi bem aproveitada. Quando a pessoa olha para si mesma e se vê como um derrotado. A idade, enquanto que para muitos é uma característica patrimonial, para outros é o fim, como para esse nosso amigo aqui. 59 anos. Com 59 anos tem tantas pessoas aí começando a viver, começando a estudar, começando a fazer cursos que sempre sonharam em fazer e não tiveram tempo. Talvez a vida tenha sido dura demais, como foi para Arnold Sanders. E, no entanto, continua. Mas o que me preocupa é essa questão de colocar a idade como um castigo. Gente,
passando por tantas situações de pandemia, tragédias, desgraças, coisas tão negativas, conseguir chegar aos 40 anos é um mérito, é uma honra. Como pode ser um castigo? Nem mesmo o indivíduo que chega a essa idade e que apresenta algum tipo de debilidade, de comorbidade, pode se considerar como um derrotado. Porque para tudo existe a luta, a vontade, a força. É claro, a gente não pode negar que com o passar do tempo, o corpo já não é mais o mesmo. As expressões já não são mais as mesmas. A beleza, talvez ela vá se transformando. Não significa que vá acabando, mas se modificando, se moldando. Porque, gente, nós somos aquilo que o nosso espírito reflete. Se o seu espírito é triste, o que vai refletir na sua face é tristeza. Se o seu espírito é feliz, seus olhos têm brilho. E o que vai refletir na sua face é felicidade. De novo eu falando de felicidade. Mas ela é o grande mecanismo da vida, né? Na realidade, gente, só tem idade quem acredita nela. Claro, com o passar do tempo, muitas coisas que fazíamos talvez com um pouco mais de agilidade, podemos até acabar fazendo com um pouco mais de dificuldade, mas não significa que não possamos fazer isso em situações de debilidade. Porque eu conheço muitas pessoas que aos 60 anos é maratonista, é lutador, boxeador. Enfim, a questão idade, que inclusive me fez há poucos dias atrás estar conversando com um amigo a respeito do assunto, leva-nos a pensar um monte de situações, de histórias, que ao levantarmos, nós podemos trazer como exemplos, grandes exemplos. Na realidade, a idade nada mais passa da mente. Nós encontramos aí, por exemplo, jovens que não têm perspectiva, que possuem um comportamento prematuro ou possuem um comportamento idoso. Nós encontramos idosos que têm um comportamento também prematuro ou idoso demais. A questão, o fator idade, só interfere aquela pessoa que pergunta qual é a sua idade. Por exemplo, eu comecei as coisas muito cedo, porque eu sou a quinta filha de uma família numerosa, de 11 irmãos. E todos nós aqui gostamos muito de estudar, gostamos muito de, enfim, de fazer parte de um movimento literário. Então eu comecei tudo muito cedo, mas eu vivi bem todas as minhas idades. Eu tenho algo entre 2 e 100 anos. Às vezes, eu prefiro ter uma idade inferior, porque afinal de contas, a característica, a minha característica, a minha personalidade, eu não tenho como mudar. A ironia, a brincadeira. Mas tem horas que eu aparento ter 70, 80, 90, 100. Porque eu preciso chegar a esse contexto para conseguir entrar na mente de pessoas que, apesar de ter a mesma idade que eu, não têm o mesmo pensamento que eu. Pensam que a sua vida está no fim, exatamente pelo fato de ter uma idade, entre aspas, a gente já disse aqui, que ela está aqui na mente. Nunca é tarde para começar. O sonho é livre e a idade também. Quem precisa saber dela? Você precisa contá-la? Acredito que não.
A idade, gente, é a experiência de vida. Você pode ter 15 com experiência de 50. Como, por exemplo, esse menino, Sanders, com 6, tinha experiência de 30. Ele foi obrigado a criar os seus 2 irmãos e a sua mãe. E só aos 62 anos, ele pode realizar o seu grande sonho de tornar-se um milionário. Então, gente, ao invés de parar para pensar, falar a respeito de idade, falar a respeito de cobranças, julgando a Deus, dizendo que Ele pune o homem pela idade que ele tem, que a velhice é uma punição de Deus, agradeça. Comece a construir, comece a crescer dentro do seu pensamento, do seu raciocínio. Sonhe mais, planeje mais, sorria mais, leve as coisas mais de forma leve, porque na realidade é isso que torna a característica da idade. O meu desejo é que você que escreveu para mim, que tem 59 anos, tenha planos, que você tenha sonhos, porque existe tempo de realizá-los. Tem pressa não, você já chegou aos 59 anos. Vai devagar, começa por algum lugar, mas não desacredite que possa conseguir. Enfim, é isso. A idade nada mais é do que um número. Você não tem que se prender a ela. Procure fazer coisas saudáveis para que você possa chegar à idade, à velhice saudável. Assim você não vai ver que seja um castigo, e sim ver como um prazer. Acredite, muitas pessoas jovens sonham em conseguir chegar pelo menos aos 50 anos, mas tem seu tempo de vida contado. Assim sendo, gente, e como enfermeira eu posso afirmar, não é a idade, não é a idade, é a vontade. Então, enquanto você for vivo, lute, corra atrás, você é capaz. Eu vou parando por aqui, com um desejo que vocês possam curtir esse finalzinho de domingo. E na próxima semana a gente vai falar sobre um novo tema. Mas olha só, antes de desligar, por gentileza, queira compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, divulgar esse vídeo. Tem muita gente que precisa escutar que a vida dele está apenas começando, independente da idade que ele tem. Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.